Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Por que os sonhos são úteis para a psicoterapia? Freud acertou quando percebeu que há processos mentais em nosso inconsciente, mas não estamos conscientemente seguros de sua presença em nossa vida cotidiana. Existe a possibilidade de se ativar memórias de traumas sempre que um estímulo similar se apresenta, mas a dinâmica de repressão nos impede de relembrar e manifestar estas memórias. Assim, essas memórias afetam nossas ações por meio de processamento inconsciente e nos levam a ações para as quais não conseguimos explicação racional. E isto nos deixa neuróticos. No estado onírico, o componente físico do ego, a identidade do corpo, está ausente, o que enfraquece o ego e a habitual defesa do ego contra memórias reprimidas. Portanto, essas memórias podem aflorar nos sonhos, e é uma dádiva para os psicanalistas, na verdade para os psicoterapeutas em geral. Os sonhos também nos falam mais de perto sobre o ego mental e o ego emocional do que nossas experiências em vigília. Pela análise de sonhos, os terapeutas podem obter uma noção da estrutura do significado, o ego mental, que seus clientes criam como parte de sua personalidade, e o mesmo se aplica à estrutura emocional, o ego de energia vital mentalizada. A tarefa da terapia é quase sempre a ruptura dessas estruturas rígidas, pois seu conhecimento pode ser uma ferramenta valiosíssima para os terapeutas, e este conhecimento está disponível nos sonhos do corpo vital e do corpo mental. A criatividade nos sonhos. São muitos os relatos de revelações criativas nos sonhos. Talvez o mais famoso seja o sonho de Auguste Kekule, sobre cobras que se encaixavam formando um círculo, e propiciou a ele o insight de que a ligação dos elétrons em uma molécula de carbono é circular, um conceito radicalmente novo. E conta-se que Niels Bohr teria desenvolvido seu modelo atômico inspirado em um sonho. Heisenberg descobriu a equação fundamental da mecânica quântica em um sonho. E não são apenas os cientistas que obtêm suas ideias em sonhos. Beethoven retirou a ideia para um de seus cânones de sonhos. Há muitos outros exemplos de músicos, artistas, escritores e poetas. Por que os sonhos deveriam propiciar a criatividade? O processo criativo consiste em 4 estágios: preparação, processamento inconsciente, salto quântico de insight e manifestação. Em vigília, nos identificamos com nosso corpo e estímulos físicos dominam nossa vida cotidiana. Nos sonhos, a identidade do corpo está ausente e estamos totalmente identificados com nossa psique. Como resultado, muitas coisas que normalmente são relegadas ao processamento inconsciente em nossa experiência de vigília, deixamos fluir e causamos o seu colapso para experimentá-las em sonho. Não podemos precipitar um evento físico, mas com a ajuda do ruído Rorschach disponível no cérebro, podemos fazer experiências com a criação de imagens de nossas ideias no nível sentimento e do significado, e de vez em quando somos recompensados
com um salto quântico que ocorre no contexto de significado ao despertar, baseado na expedição onírica. O poeta romântico inglês Samuel Coleridge descreveu graficamente sua jornada em sonhos por meio de símbolos que o ajudaram a compor seu famoso poema Kubla Khan desta forma, abre aspas, se você dormisse e se em seu sono você sonhasse, e se em seu sonho você fosse para o céu e lá colhesse uma bela e estranha flor, e se ao despertar você tivesse a flor em sua mão, fecha aspas, muito bem colocado. A equipotência dos estados de vigília e de sonho da consciência. Agora chegamos à pergunta importante. Será que os estados oníricos são tão poderosos quanto os estados de vigília? Será que nossa vida em sonhos deve ser levada tão a sério, ou como fazem os místicos, com a mesma leveza, quanto nossa vida em vigília? Há alguns fenômenos, alguns antigos, outros novos, que apontam para uma resposta positiva. Entre esses fenômenos estão a telepatia em sonhos, sonhos pré-cognitivos, sonhos de transição, sonhos compartilhados e sonhos lúcidos. Como este capítulo sugere, os sonhos usam símbolos do mundo em vigília não para criar conteúdo, mas sim sentimento, significado e contexto de significado. No entanto, sonhos telepáticos, sonhos pré-cognitivos e sonhos de transição são exceção a essa regra geral. Os sonhos telepáticos, que são a transferência não local de informações pelo espaço, uma vez que nossa consciência não local causa o colapso de experiências similares em duas pessoas correlacionadas. Os sonhos pré-cognitivos são a mesma transferência não local de informações, mas agora através do tempo. Nesses sonhos, determinados objetos da realidade em vigília significam de fato esses objetos. Em geral, a morte de um parente próximo é conhecida dessa maneira, por sonho telepático ou pré-cognitivo, ou seja, nesses casos, a morte significa a morte de uma pessoa física e não é um símbolo de outra coisa. Logo, neste tipo de sonho, o mundo físico exterior e o mundo interior da psique se misturam, o que sugere que, pelo menos nesses sonhos, os sonhos são tão reais quanto o mundo físico. Em conexão com a telepatia em sonhos, a pesquisa do psiquiatra Montaigne Ullman, do parapsicólogo Stanley Krippner e do sensitivo Alan Vaughan, realizada no Hospital de Brooklyn Maimonides, em Nova York, ao longo de uma década é definitiva e apresento mais detalhes no capítulo 16. Sonhos compartilhados são aqueles em que duas pessoas têm o mesmo sonho básico, ou que cada uma aparece às vezes no sonho da outra. De maneira comum, os sonhos são internos, mas se duas pessoas compartilham um sonho, estão sendo elevadas a uma realidade de consenso por meio de uma correlação não local. Como podemos negar que a realidade do sonho está no mesmo cenário que a realidade em vigília? A melhor prova dessa equipotência de sonho e vigília consistiria em encontrar resposta para esta pergunta. Usamos sonhos em nossa vida em vigília para resolver problemas de nossa vida em vigília. Será que, de modo semelhante, enquanto sonhamos, usamos o material da vida em vigília para resolver problemas da vida onírica? A previsão da atual teoria é de que podemos. Esta questão deveria ser investigada experimentalmente, trabalhando-se com os símbolos dos sonhos como objetos reais em sua vida em vigília. Suponha, por exemplo, que você veja símbolos de relógios em seus sonhos. Sugiro que você lide com relógios físicos quando estiver acordado e veja o que isso faz com seus sonhos. Sonhos lúcidos.
nos quais estamos cientes de que estamos sonhando enquanto sonhamos, são outro instrumento para investigar a equipotência da vida onírica e em vigília. Mencionei anteriormente que é uma boa hipótese que, em um sonho, todos os personagens sejam, de algum modo, o próprio sonhador. Segundo a atual teoria, com alguma prática e com criatividade, deveria ser possível perceber isso no sonho, enquanto sonho lúcido, que o sonhador conhece o interior de todos os personagens do sonho. Esta percepção é a percepção mística da unidade da consciência. Quando percebemos que somos tudo o que existe na realidade do sonho, essa percepção deve subsistir também na percepção da vigília. Percebemos que a realidade cotidiana também é um sonho criado por nós e que tudo na realidade cotidiana também somos nós. Esta afirmativa responde à questão mística. A realidade da vigília não seria um sonho de Deus? Logo, este tipo de sonho lúcido deveria ser um grande tema da investigação experimental. Desse modo, os sonhos não apenas proporcionam evidências científicas definitivas para os corpos sutis, como também têm o poder de nos revelar diretamente a natureza da realidade como um todo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.